Então agora vamos falar de mais um teste paramétrico. A ANOVA One-Way ou a análise de variância é um fator. Neste caso, a nossa variável dependente também é uma variável quantitativa, só que agora o fator é uma variável qualitativa com pelo menos 3 categorias. É uma generalização do teste T. E o objetivo é saber qual é o efeito da variável qualitativa com pelo menos 3 categorias na variável dependente quantitativa. Também estamos a trabalhar com amostras independentes. Pressupostos do teste. Vamos ter os mesmos dos outros testes paramétricos. Isto é, a variável dependente tem de apresentar uma distribuição normal nos K-grupos, mas podemos utilizar o teorema do limite central caso a dimensão de cada grupo for superior a 30, visto que a A9 é robusta à não normalidade, não sendo necessário o seu teste, em que as hipóteses vão ser a nossa variável dependente em distribuição normal nos K-grupos do fator, como a hipótese nula, e na alternativa, a variável dependente não tem distribuição normal em pelo menos um grupo do fator. Basta num dos grupos. Nós aqui temos de analisar tanto os pivelos quanto o número de grupos que nós tivermos. Outro pressuposto tem a ver com a homogeneidade das variâncias, ou homoceidasticidade. Ou seja, a variância da variável dependente tem de ser igual nos K-grupos. Aqui também temos uma alternativa caso não exista esta homogeneidade, que é a situação se as amostras forem balanceadas. Isto é, se os grupos tiverem dimensões aproximadas, a nova é robusta à não verificação deste pressuposto. E podemos a utilizar. Até o que é que quer dizer amostras balanceadas? Quer dizer que a dimensão maior a dividir pela dimensão mais pequena dos grupos tem de ser inferior a 1.5. Se fizermos o teste da homogeneidade de variâncias, as hipóteses são: hipótese nula, a variância da variável dependente é igual em todos os grupos. Hipótese alternativa, existe pelo menos um par de grupos em que a variância da variável dependente é diferente. Então, as hipóteses da análise de variância vão ser as seguintes. Ou seja, não se esqueçam que estamos a testar médias. Hipótese nula. A média da variável dependente é igual para todos os grupos. Hipótese alternativa. A média da variável dependente é diferente para pelo menos um par de amostras. Ou seja, basta que dois grupos tenham médias diferentes para rejeitarmos a hipótese nula. A estatística do teste é uma estatística F que é baseada na decomposição da variância, ou seja, vamos ver a variância entre os grupos e dentro dos grupos e vamos calcular o seu rácio. Claro, como qualquer outro teste, se o p-value for inferior ao alfa, nós rejeitamos a hipótese nula. Neste teste, podemos calcular uma estimativa da dimensão do efeito, isto é, a proporção que o fator explica da variação da variável dependente, e é calculada com base na soma de quadrados entre os grupos e total. Quanto maior for este valor, maior é o efeito do fator sobre a variação da variável dependente. Agora, se nós rejeitamos a hipótese nula, nós não temos a informação completa, porque só sabemos que existe pelo menos um par de amostras em que a média da variável dependente é diferente, mas não nos indica quais é que são. Então, é necessário nós fazermos testes de comparações múltiplas, em que comparamos as amostras duas a duas, para ver onde é que existem as diferenças. E temos de fazer estes testes especiais e não podemos utilizar o teste T, porque o teste T não controla o erro do tipo 1 quando utilizamos vários testes. E estes testes sim conseguem controlar esse erro.
Existe muitos testes que o SPSS pode fazer. Os mais populares é o Tuca e o Bonferroni. Neste contexto, utilizamos o teste Bonferroni, mas não quer dizer que algum teste seja perfeito. Existem sempre algumas críticas, existe sempre alguns autores que criticam estes testes, mas vamos utilizar mais vezes o Bonferroni. Então vamos ver um exemplo. Então, neste caso, nós queremos verificar se a idade em escalões etários afeta significativamente a autoestima medida numa escala quantitativa. Então, em primeiro lugar, temos aqui os resultados do teste de normalidade. Vamos analisar aqui o lado Kolmogorov-Smirnov. Vendo aqui já em termos de uma análise, podemos ver que os pivelos são todos inferiores ao nosso alfa de 5%, rejeitamos a hipótese nula. Mas, olhando o grau de liberdade, vemos que são todos superiores a 30. Depois, relativamente ao teste de homogeneidade de variâncias, podemos ver, aqui na primeira linha, que o p-value é 1.17 superior aos 5%, logo não rejeitamos a hipótese nula. Depois temos aqui a estatística descritiva de cada amostra, a informação sobre a nossa variável dependente, e temos a média apresentada graficamente. Depois vamos ter os resultados do teste da ANOVA. Então, esta tabela está dividida desta forma. Na primeira coluna vamos ter a soma de quadrados entre os grupos dentro dos grupos e total. É aqui esta decomposição que vai ser útil para nós calcularmos a estatística teste, que é uma estatística F com dois valores diferentes para os graus de liberdade. Depois temos estimativas das variâncias dentro e entre os grupos, que vai servir para calcular a estatística de teste e, claro, o valor do p-value. Depois vamos ter um quadro com as comparações múltiplas. O SPSS utiliza valores que não são todos importantes porque há valores repetidos. Então aqui nós vamos fazer as comparações entre cada um destes grupos. Por exemplo, a primeira linha corresponde à comparação entre o grupo etário dos 18 aos 24 e dos 25 aos 32. E vamos ter depois as outras comparações com os outros grupos etários. Quando vamos ver os valores a seguir, há comparações que não nos interessam porque já foram analisadas. Por exemplo, aqui vamos só analisar dos 25, 32, dos 32 aos 40 e assim sucessivamente. As outras comparações já foram feitas. Depois temos aqui esta coluna que aparece a diferença das médias e se tiver um asterisco, significa que essa diferença é significativa, que nós podemos, claro, analisar no valor do p-value e analisar o teste como costumamos fazer. Então, vamos escrever os resultados para este exemplo. Então, a nossa variável dependente é o índice de autoestima, está definida numa escala quantitativa, por isso assumimos que a variável é quantitativa. E o fator são os grupos etários, que é uma variável qualitativa ordinal com mais do que duas categorias. E o nosso objetivo é verificar se o índice de autoestima é igual nos diferentes grupos etários. Então, porque temos uma variável quantitativa e o nosso fator tem mais do que duas categorias, então o que nós temos de utilizar é a ANOVA a um fator. Os pressupostos têm a ver com a nossa variável dependente tem uma distribuição normal nos grupos etários e a variância do índice de autoestima é igual para esses grupos etários. Então, teste de normalidade, o teste Kolmogorov-Smirnov, a hipótese nula é a distribuição do índice de autoestima aproxima-se de uma distribuição normal para cada grupo etário. Hipótese alternativa, a distribuição do índice de autoestima não tem uma distribuição normal em pelo menos um dos grupos etários.
Analisando os resultados que nós vimos anteriormente, vemos que todos os p-values são inferiores ao nosso alfa de 5%, logo rejeitamos a hipótese nula. Mas, olhando os graus de liberdade, vemos que os graus de liberdade, ou seja, a dimensão de cada grupo é superior a 30. Então, podemos utilizar no mesmo o teste paramétrico ANOVA, porque ela é robusta à não normalidade quando a dimensão dos grupos é grande. Relativamente à análise das variâncias, com o teste Levine, da homogeneidade das variâncias, a hipótese nula é que a variância é igual em todos os grupos etários. A hipótese alternativa é que ela é diferente em pelo menos um par de grupos etários. Analisando os nossos resultados, podemos verificar que temos uma estatística EF com 4 e 431 graus de liberdade, cujo valor é 1.604 e um p-value de 0.17. Ou seja, não rejeitamos a hipótese nula para o nosso p-value. O que podemos concluir que não existe evidências estatísticas que a variância do índice de autoestima seja diferente nos grupos etários. Aqui também podíamos não fazer o teste Levine se nós analisássemos primeiro se as amostras eram ou não balanceadas, que neste caso acontece porque o N máximo é 95, o N mínimo é 78 e este rácio é inferior a 1.5, logo elas são balanceadas. Então, pressupostos são cumpridos. Então, hipóteses da ANOVA. A média do índice de autoestima é igual nos grupos etários. Hipótese alternativa, a média do índice de autoestima é diferente em pelo menos um par de grupos etários. Olhando para os resultados, temos uma estatística F com 431 graus de liberdade, cujo valor é 4.5, e temos um p-value de 0.001. Se calcularmos a estimativa da dimensão do efeito, vemos que este valor é relativamente pequeno, apenas 0.04. Então, a nossa decisão vai ser de rejeitar a hipótese nula, p-value é inferior ao alfa, logo existem evidências estatísticas que a média do índice de autoestima é diferente em pelo menos um par de grupos etários. E esses grupos etários explicam 4% da variação do índice de autoestima. Como nós rejeitamos a hipótese nula, temos de fazer os testes post-hoc. Então, analisando os resultados que vimos há bocadinho dos testes post-hoc, podemos ver que a autoestima dos indivíduos com idade entre os 18 e os 24 é inferior aos indivíduos entre os 25 e os 32. Dos 18 aos 24 temos uma média de 31,62, um desvio padrão de 5,9 e a autoestima dos 25 aos 32 tem uma média de 34,02 e um desvio padrão de 5,11, com um p-value de 0,021. Relativamente à comparação dos 18, 24 aos 41 e 49, também é estatisticamente significativa a diferença, ou seja, neste caso temos uma média de 34,35, um desvio padrão de 5,1 dos 41 aos 49, p-value da comparação é 0,004. E finalmente, dos indivíduos com 50 anos ou mais, comparado com os 18 aos 24, também existem diferenças. A média neste caso é 34,53, desvio padrão 5,03 com p-value de 0,004. E relativamente à comparação dos 18,24 com os 33,40, vemos que não existem diferenças, porque aqui o nosso p-value é 0,207 e temos uma média para este grupo de 33,33 e um desvio padrão de 5,3. Relativamente às outras comparações, não existem diferenças significativas. Então, a conclusão que podemos tirar destes resultados é que o grupo etário mais jovem, dos 18 aos 24, é que tem autoestima mais baixa, sendo mais baixa do que os restantes grupos etários, com exceção dos indivíduos entre os 33 e os 40 anos. Para fazermos no SPSS, utilizamos este comando, analyze compare means one way ANOVA, colocamos na lista de dependentes a nossa variável dependente e